Olá a todos. Eu estou dando uma continuidade ao assunto força de atrito, e aí eu gravei mais uma aula para vocês de questões comentadas, porém questões comentadas mais simples do que a da aula anterior, ok? Na aula anterior, eu fiz questões para vocês, onde eu tinha que analisar o atrito estático e o atrito cinético. Então, a partir de agora, eu vou resolver os exercícios um pouquinho mais simples do que aqueles. Então, quero fazer ainda a resolução de alguns exercícios para vocês, para em seguida nós podermos fazer exercícios aí em casa, vocês resolverem alguns exercícios para mim na casa de vocês. Então, vamos à nossa aula dessa semana. Primeiro exemplo resolvido que eu quero fazer para vocês, mais simplesinhos do que os das aulas passadas, diz o seguinte: na figura abaixo, um homem está empurrando um fogão de massa 40 kg, aplicando sobre ele uma força F paralela ao solo, plano e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o fogão e o solo é igual a 0,75 e no local adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o fogão está na iminência de escorregar, calcule a intensidade da força F e a intensidade da força C de contato que o fogão recebe do solo. Então, esse exercício ele é mais simples do que os nossos anteriores. Por quê? Porque o objeto está parado, então eu tenho o atrito estático, ele está tentando empurrar o fogão, mas ele diz que o fogão está na iminência de escorregar. Isso quer dizer o fogão não está escorregando. Se ele não está escorregando, isso significa que esse conjunto aqui, homem empurrando o fogão, está em repouso, está parado. Então, ele quer saber primeiro quanto vale o F nessa situação da iminência de escorregar, o que significa que eu estou com atrito estático máximo, e depois ele quer saber a força de contato, que ele chamou de C. Lembrando que o contato que o fogão tem com a superfície, tem duas forças de contato do fogão com a superfície. Uma é a normal e a outra é o atrito. Então, para começar a resolver, eu vou começar desenhando as forças que estão atuando no fogão. Que forças eu sei que estão atuando no fogão? Peso na vertical para baixo, reação desse peso no centro da terra. Tem uma força que o solo está aplicando sobre o fogão, e essa força que o solo aplica sobre o fogão é a tal da força normal, que eu representei aqui por Fn. São vetores de mesma direção, sentidos opostos e do mesmo tamanho, porque o fogão não vai se movimentar na vertical. Portanto, a força normal eu desenho do mesmo tamanho que a força peso, porque elas precisam se anular para não ter movimento na vertical. Então, tem que estar no mesmo tamanho. Reação da força normal está na superfície que eu não estou desenhando. O homenzinho empurra o fogão com uma força F. Reação dessa força F está na mão do homenzinho, mas o que o problema está mandando eu analisar é o fogão. Se o homem empurra o fogão para a direita e ele não consegue tirar o fogão, é porque tem uma força anulando esta força F que ele está fazendo. Quem é que está aplicando essa força que está anulando o F? É a superfície, é um atrito, ok? Então, ele tem um atrito aí com o chão. E essa força de atrito no fogão eu desenhei para a esquerda, no sentido oposto ao da tendência de movimento. Existe uma reação desse atrito que estaria no chão para o lado direito. Aí eu coloquei aqui uma legendinha para vocês. F para mim é a força aplicada pelo homem. Fn é o que eu chamei de força normal. P é a força da gravidade, a tal do peso. E aí eu pus um F de atrito, pus aqui uma letrinha D, a força de atrito de destaque, que eu estou destacando para o caso da iminência do movimento. Se quiser, pode chamar de força de atrito estático máximo, ok? Mas como é que eu descubro esse F? Se ele não tem movimento, isso significa que essas duas forças se anularam e essas duas aqui da horizontal têm que se anular também. Se elas têm que se anular também, é porque o módulo dessa força F é igual ao módulo da força de atrito, que está destacada aqui, e essa força de atrito tem que ser o estático máximo. Então, para o equilíbrio na vertical, eu sei que a força normal tem que ser igual à força peso.
Portanto, se a força normal é igual à força-peso, nós sabemos calcular a força-peso. A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa força normal vai ser a massa do fogão, 40 kg. A aceleração da gravidade no local, ele me deu, é 10. 40 vezes 10 vai me dar uma força normal de 400 newtons. Então, eu mantenho aqui um equilíbrio na vertical. A soma dessas forças tem que dar zero. Na horizontal, como ele não se movimenta, a força F tem que ser igual a essa força de atrito que eu desenhei aqui embaixo. Se a força F tem que ser igual à força de atrito, a força F tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso aqui é a expressão do atrito. Só que eu escrevi coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Por que o estático? Porque é o único que eu tenho, o objeto não se movimenta. 0,75 é o coeficiente de atrito estático. E a força normal, eu calculei aqui em cima, ela era igual ao peso, ela é 400. 0,75 vezes 400 vai dar 300 newtons. O que significa? Peso 400, força normal 400, ele empurra com a força de 300 newton, eu tenho aqui o atrito estático máximo igual a 300 newtons. Ok? Qualquer força superior a 300 newtons que esse carinha aplicar, isso entra em movimento, essas condições do meu exercício não são mais válidas. Respondi o A, vou para o B. A intensidade da força C de contato que o fogão recebe com o solo, recebe do solo. Do solo, ele recebe a força normal, que eu já calculei, é 400 newtons, porém, do solo também tem a força de atrito, que é 300 newtons, porque o F e o atrito são iguais. Então, eu sei a força normal e eu sei a força de atrito, que é de 300 newtons. Porém, esses dois vetores são vetores que estão perpendiculares entre si. Aí, eu preciso lembrar de soma vetorial. Como é que eu acho a soma de dois vetores que estão perpendiculares entre si? Então, aqui está o meu vetor força normal, na vertical para cima. Aqui está o meu vetor força de atrito, desenhado na horizontal para a direita. Eu uni origem com origem, então eu estou usando a regra do paralelogramo. Tracei uma reta paralela ao meu vetor força de atrito, então tá aqui pontilhada, paralela ao vetor força de atrito, passando pela extremidade do Fn, da força normal. Tracei uma reta paralela à força normal, passando pela extremidade do meu vetor força de atrito, então fechei aqui um quadradinho. E aqui está o meu vetor, que eu chamei de vetor C, porque o exercício chamou de força C de contato. Para descobrir o módulo dela, eu posso imaginar que eu tenho um triângulo aqui na parte inferior, ou se eu quiser, eu posso imaginar que eu tenho um triângulo aqui na parte superior, e nesse meu triângulo, é um triângulo pitagórico, aqui tem 90 graus, aqui embaixo também tem 90 graus, e eu quero saber a hipotenusa, tanto faz do triângulo de baixo quanto do triângulo de cima. Então, o módulo do meu vetor C ao quadrado vai ser o módulo desse meu vetor aqui, que é o vetor força de atrito ao quadrado, mais o módulo da força normal ao quadrado. Então, vetor força de contato ao quadrado é igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, vai me dar 500 newtons, ok? Então, é um exercício mais simplesinho do que os das aulas anteriores. Exemplo 2. Uma caixa de fósforo é lançada sobre uma mesa horizontal com velocidade de 2 metros por segundo, parando depois de percorrer 2 metros. No local do experimento, a influência do ar é desprezível. Adotando para o campo gravitacional um módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a mesa. Então, vamos entender a situação. Eu lancei uma caixa, eu simplesmente tinha alguma coisa que eu joguei. A partir do momento que eu joguei, eu não tenho mais contato com ela. Uma coisa que você lança, que você joga, você não tem mais contato, tá? Se for numa superfície lisa e eu jogo uma bola, essa bola vai percorrer um movimento retilíneo uniforme eternamente. Mas aqui, eu sei que existe um atrito. Ele está me dizendo que o atrito é cinético, mas eu já saberia que ele é cinético sem o problema me dizer. Por quê? Porque eu joguei a caixa, o que significa que a caixa está em movimento. O que eu sei desse problema?
Eu sei que eu joguei a caixa com uma velocidade de 2 metros por segundo, portanto, eu sei a velocidade inicial. O que mais eu sei? Eu sei que ela percorreu 2 metros. Eu sei a distância que ela percorreu. O que o problema está me dizendo? O problema vai me dizer que ela para, né, no final desses 2 metros. Então, parando depois de percorrer 2 metros. Se ela parou, eu sei a velocidade final. Se eu sei velocidade inicial, 2. Velocidade final, 0, porque ela está parando. E eu sei a distância que ela percorreu, com essas informações eu consigo descobrir a aceleração. Tenho velocidade final, velocidade inicial, deslocamento. O problema não me falou nada em tempo, o que significa que para descobrir essa aceleração eu posso usar a expressão de Torricelli. E aí depois eu uso as equações de Newton, já sabendo a aceleração que eu calculei por Torricelli, para descobrir o coeficiente de atrito. Então, esquematizando a situação, eu joguei um objeto sobre uma mesa. A partir do momento que eu joguei esse objeto, minha mão não está mais em contato com o objeto. Forças atuando nele. Peso na vertical para baixo, normal na horizontal para cima. Vetores de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Não está desenhado aqui na figura, mas eles existem. Que força que vai fazer esse objeto parar? Ele está se deslocando, como eu não estou empurrando, o que vai fazer ele parar é uma força que a superfície está aplicando sobre esse bloquinho. Que força é essa? É o tal do atrito cinético. E o atrito cinético nessa caixinha está no sentido oposto ao do movimento. O movimento é da esquerda para a direita. O atrito, então, vai estar da direita para a esquerda. Então, eu vou usar a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2. Aqui eu chamei de alfa vezes d, mas pode ser a vezes delta s. Com isso, eu vou descobrir a aceleração que aqui apareceu com a letrinha alfa. V final é 0, porque ele parou. V inicial é 2. A distância que o objeto percorreu é 2 metros. Então, daqui eu vou ter que V final é 0 ao quadrado, que vai dar 0. V inicial é o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero saber, vezes o deslocamento, que é 2. Aqui eu vou ficar com 4. Isso aqui também vai dar 4. A minha aceleração, portanto, vai dar menos 1. Repare, a aceleração deu negativa e tem que ser negativa. Por quê? Porque meu objeto está inicialmente com uma velocidade que vale 2. Ele vai parar, então a velocidade dele está diminuindo com o passar do tempo. Movimento retardado, aceleração negativa. Tá? Mas essa não é a pergunta do problema. A pergunta do problema é o valor do atrito. Agora eu vou usar a lei de Newton. Eu sei que, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante nesse caso? A normal e o peso se anulam, porque ele não se movimenta na vertical. Sobrou para mim apenas a força de atrito cinético. E eu sei calcular força de atrito cinético. Como é que eu calculo força de atrito cinético? Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Como o objeto está sobre a superfície, na horizontal, a força normal é igual à força peso, então ela é m vezes g. A força resultante é o atrito, então o atrito é igual a massa vezes a aceleração. Reparem que aqui embaixo eu coloquei que a força de atrito é negativa. Por que a força de atrito é negativa? Porque ela está no sentido oposto ao do movimento. Ela não está ajudando o movimento, ela está atrapalhando. Então, o deslocamento é para a direita, mas a força de atrito está para a esquerda. Então, a força de atrito eu coloquei aqui negativa. Ela é igual a massa vezes a aceleração. A força de atrito eu calculo como coeficiente de atrito vezes a normal, e a normal é igual ao peso, tá aqui, ó, como é que eu calculei a força de atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração, substituindo os valores. Posso cancelar a massa de um lado com a massa do outro. Vejam, eles nem me deu o valor da massa da caixa de fósforo. Por quê? Porque esse valor não ia entrar no meu cálculo, então ele simplesmente já ignorou, e eu cancelo aqui a massa. A aceleração da gravidade estava multiplicando, eu levei ela para o outro lado, dividindo. Menos o coeficiente de atrito é menos aceleração, porque menos aceleração, minha aceleração deu negativa, ó, menos A sobre G. Menos com menos, eu posso multiplicar tudo por menos 1,
Isso, os dois vão ficar positivo, menos com menos dá mais. Então, o coeficiente de atrito vai ser a aceleração dividido pela gravidade. Aceleração da caixa de fósforo dividido pela aceleração da gravidade. Aceleração da caixa de fósforo, 1. Aceleração da gravidade, está no enunciado do exercício 10. 1 dividido por 10, 0,10 ou 0,1. Não tem unidade de medida, coeficiente de atrito, ele é um número e ele nunca vai dar negativo. Então, fiquem atentos caso o exercício de vocês dê negativo. Então, eu respondi a pergunta do problema? Sim, respondi. Eu achei o valor do coeficiente de atrito cinético. Então, é um exercício mais simplesinho do que os das aulas passadas. Exemplo 3, parecido já com alguns aí que a gente já fez em algumas listas. Nas duas situações esquematizadas abaixo, uma mesma caixa, então, uma caixa aqui, a mesma caixa aqui, de peso 20 newtons, deverá ser arrastada sobre o solo plano e horizontal em movimento retilíneo e uniforme. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície de apoio vale 0,50. Desprezando a influência do ar, calcule as intensidades da força F1 e F2 que satisfaçam as condições, a condição citada. Dados, seno do ângulo, aparece um ângulo aqui, ó, seno do ângulo igual a 0,80 e cosseno do ângulo igual a 0,60. O que ele quer dizer aqui? Satisfazendo a condição citada. Eu sei que esse objeto está em movimento, é um movimento retilíneo e uniforme. O que significa um movimento retilíneo e uniforme? Significa que eu não tenho aceleração nesse movimento. E não ter aceleração significa que o A vale 0. Ele está se movimentando sempre com a mesma velocidade. Por estar em movimento, o coeficiente de atrito que apareceu no meu problema é cinético. Ele não precisava escrever para mim cinético. Eu já saberia isso só pelo fato dele me dizer que é um movimento retilíneo uniforme. O objeto não está parado, então o atrito é cinético. Então, quanto vale o F, nesse caso, se a aceleração é 0? Quanto vale o F, nesse caso, se a aceleração é 0? Eu vou dividir a minha resolução em duas partes. Primeiro, eu vou analisar essa situação da esquerda, depois eu vou analisar esta situação da direita. E vou começar a resolver o meu exercício desenhando todas as forças envolvidas nessas situações, tanto a da esquerda quanto a da direita. Situação da esquerda, tá aqui o meu bloquinho de peso 20 newtons, desenhei as forças, eu sempre começo desenhando força. Peso na vertical para baixo, reação do peso no centro da Terra. A superfície aplica uma força no bloquinho, então eu tenho uma força normal na vertical para cima. O bloquinho está sendo puxado para a direita, ele não vai subir, ele só está sendo arrastado para a direita com uma forcinha aqui, ó, inclinadinha, tá? Opa, desculpa aqui, o meu celular está mal posicionado, perdão aí. Agora acho que dá para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitadinho aqui o celular, dá para continuar. Então, desenhei o peso, reação na Terra, desenhei a normal, aqui para cima, reação tá aqui na superfície, não tô desenhando. Tendência do movimento é ser para a direita, então eu vou desenhar o atrito na caixinha para a esquerda, o movimento, na verdade, é para a direita, porque eu tô puxando isso aqui para a direita. Ele não tá subindo, tá sendo arrastado, atrito tá pro lado de cá. O que eu fiz? Decompus o vetor força F1. Peguei esse vetor, achei uma componente na direção vertical para cima e achei uma componente na horizontal para a direita. A da horizontal eu chamei de F1x e a da vertical eu chamei de F1y. Aqui está o meu ângulo. Relações trigonométricas que eu vou usar: seno e cosseno. Quem é F1x? F1x é F1 vezes o cosseno do ângulo. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daqui eu achei que o F1x era F1 vezes cosseno. F1y, que aparece aqui, tem a mesma medida que o meu triângulo tem desse lado, ó. Aqui é meu F1y. Relação que eu usei, seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, F1y é F1 vezes seno. Como esse meu objeto está com um movimento uniforme,
eu tenho que pensar no seguinte: as duas forças que estão na vertical para cima tem que ser igual à força peso que está para baixo, porque ele não se move na vertical, ele está sendo arrastado. Com isso, eu acho a força normal e eu preciso da força normal. Por que eu preciso da força normal? Porque eu tenho aqui a força de atrito. E para calcular a força de atrito, eu calculo com coeficiente de atrito vezes normal, tá? Então, eu desenhei todas as forças: peso, normal, atrito, decompus a força F em F1Y, F1X. Esquece isso aqui. O que eu preciso fazer? Eu quero achar o F1. Eu sei peso, sei coeficiente de atrito, sei que o movimento é retilíneo uniforme, sei senos e cossenos. Agora eu posso resolver o problema. Na vertical, força normal mais F1Y. Quem que é o F1Y? É o F1 vezes o seno do ângulo. As duas forças que estão para cima têm que ser igual ao peso que está na vertical para baixo. Elas têm que se anular, essa soma vetorial, para ele não se movimentar na vertical. Daqui eu tiro que a força normal, F1 eu não sei, mas eu sei o seno do ângulo. O seno do ângulo é 0,80. Peso, ele me deu no enunciado do exercício, 20. Portanto, a força normal, ela vale 20. Isto aqui é positivo, mudei de lado na minha igualdade, trocando de operação matemática. Então, passei subtraindo. Estava somando, veio subtraindo. Era positivo, veio negativo. Guardei essa informação. Na horizontal, se o movimento é uniforme, isso significa que eu não tenho aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Quem seria a força resultante? F1x menos fat cinético, igual a massa vezes aceleração, mas não tem aceleração. Então, F1x menos fat cinético é igual a zero. O que significa que o F1x é igual ao fat cinético. F1x é igual a fat cinético. Como é que eu calculo o F1x? Ele é o F1 vezes o cosseno do ângulo. Como é que eu calculo o atrito cinético? Coeficiente de atrito vezes normal. Sei quanto vale o F1? Não, é o que eu quero saber, mas eu sei o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é 0,60. Então, ficou 0,60 vezes F1 igual. Coeficiente de atrito, estava no enunciado, 0,50. Força normal, olha, eu isolei a força normal aqui, ó. A força normal é 20 menos 0,80 F1. Então, eu substituí aqui por 20 menos 0,80 F1. Eu fiquei com uma expressão aqui, olha, que aparece apenas o F1, que é a pergunta do meu problema. Como é que eu acho ele? Distribuo o 0,50, então 0,50 multiplica o 20, e o 0,50 multiplica o 0,080 F1. Então, daqui eu fico com 0,50 vezes 20 vai dar 10. 0,50 multiplicado por 0,80 vai me dar menos 0,40 F1. Isto aqui é negativo, eu vou levar para o outro lado positivo. Faço todas as continhas da matemática e chego no F1 igual a 10 newtons. Então, essa força F1, que está aí arrastando esse bloquinho, equivale a 10 newtons. Lembram-se que essa situação era da esquerda? Eu tenho a situação da direita. Mesmo bloquinho de peso 20 newtons, mesmo coeficiente de atrito, mesmo movimento retilíneo uniforme, mesmos senos e mesmos cossenos, eu quero saber o F2. O que muda? O que muda é apenas a decomposição desse meu vetor aqui. Então, quando eu for desenhar as forças, eu vou desenhar o peso na vertical para baixo, eu vou desenhar a força normal para cima, então, peso na vertical para baixo, força normal 2 para cima. O bloquinho vai ser arrastado para a direita, ele continua sendo arrastado para a direita, porém, como a força não está na horizontal, a força está inclinada aqui na direita para baixo, eu vou decompor o F2. Eu vou decompor ele em um F2Y e um F2X. Vejam, o F2Y está na vertical para baixo e o F2X está para a direita. O movimento é para a direita. O atrito cinético está no sentido oposto do movimento, então ele está para a esquerda, igual da situação anterior. O que mudou foi apenas a decomposição desses vetores.
tá? Quem é F2x? F2x é F2 cosseno do ângulo. Quem é F2y? F2 seno do ângulo. Porém, como ele não se movimenta na vertical, eu tenho duas forças para baixo, que é o F2y e o peso. Então, a soma dessas duas tem que ser igual à força normal que está para cima, para ele não se movimentar na vertical. Como o movimento é uniforme, isso significa, então, que F2x menos Φ cinético é igual a massa vezes aceleração, mas ele não tem aceleração. Então, o F2x menos o Φ cinético vai ser igual a zero. Isso é o mesmo que dizer que o F2x é igual ao Φ cinético. Então, vamos escrever tudo isso. Na vertical, força normal para cima tem que ser igual ao peso mais o F2y que está para baixo. Escrevi aqui, ó. Força normal é igual ao peso mais o F2y. F2y é F2 vezes o seno do ângulo. Peso é 20, tá no enunciado. F2 é o que eu quero saber. O seno está no enunciado, 0,80. Daqui eu tiro que a força normal é 20 mais 0,80 F2. Guardo essa informação. Na horizontal, como o movimento é uniforme, esta força e esta tem que ser iguais para a aceleração ser zero. Então, aqui eu tiro que o meu F2x, que é o F2 vezes o cosseno do ângulo, tem que ser igual a Φ. Φ é coeficiente de atrito vezes normal. F2 eu não tenho. Cosseno do ângulo está no enunciado, 0,60. Coeficiente de atrito está no enunciado. E a força normal, eu pego daqui, ó, 20 vezes 0,80 F2. Aplico a distributiva, coloco tudo que é F2 do lado esquerdo, tudo que não é F2 do lado direito. O que está multiplicando F2 passa dividindo. Eu achei, portanto, que o F2 vale 50 newtons neste exercício. Mais uma situação aí para vocês, de exercícios mais simplesinhos de atrito. Nós já fizemos plano inclinado, mas sem atrito. Agora o plano inclinado é com atrito. Lendo o enunciado aí para vocês. O bloco A de massa 3 kg está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Determine nessas condições o peso B do bloco B. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é 0,50. Dados: seno do ângulo igual a 0,60, cosseno do ângulo igual a 0,80 e aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui está o meu bloco A sobre a superfície que tem atrito. Aqui está o bloco B pendurado nesta cordinha. Aqui está o meu ângulo de inclinação, que ele chamou de θ. O problema está falando iminência de escorregar, o que significa que ele não está escorregando, ele está em repouso. Portanto, o atrito é estático. Não precisava me dizer isso. Ele me disse que estava na iminência de escorregar. Por essa informação, eu já sei que ele não está escorregando, ele está parado. Se ele está parado, qualquer coeficiente de atrito que ele me der já vai ser o estático, ok? Para resolver esse problema, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu preciso desenhar todas as forças. Quem são todas as forças? Peso do B na vertical para baixo, tração no B na vertical para cima. Se ele não se movimenta, eu vou desenhar o peso do B do mesmo tamanho da força de tração. No bloquinho A, eu sei que eu tenho uma tração aqui no sentido do plano, na direção do plano inclinado, porém para cima, porque o fio está aqui na parte de cima, então eu teria que desenhar uma tração aqui. Já desenhando as componentes, eu tenho PY aqui, ó, na direção da força normal. Então, a força normal é perpendicular à superfície. Então, imagina uma linha aqui perpendicular à superfície. Força normal para cima, PY para baixo. E eu tenho aqui, no sentido oposto da tração, a componente PX. Então, eu preciso lembrar como é que eu desenho as forças no plano inclinado. E aí, tá faltando apenas eu desenhar o atrito. Como é que eu sei para onde vai ser esse atrito?
Para eu saber para onde vai ser o atrito, eu vou calcular as componentes que eu preciso primeiro. Isto é, eu vou calcular Px para o A e Py para o A. Como é que eu calculo Px? Px é P seno do ângulo. Como é que eu calculo Py? É P vezes o cosseno do ângulo. Eu sei a massa, eu sei a aceleração da gravidade, m vezes g é o peso, tá? Então, m vezes g é o peso. Tanto aqui em cima, m vezes g, quanto aqui embaixo, m vezes g. Seno do ângulo e cosseno do ângulo, olha, estão no enunciado do meu exercício. Com isso, eu descobri a componente Px, 3, massa, gravidade, 10, seno do ângulo 0,60, 3 vezes 0,6 vai dar 18, aqui, né? 30 vezes 0,6 dá 18. 3 vezes 10 vezes 0,8, 30 vezes 0,8 dá 24. Por que eu quero isto? Eu quero isto para saber para onde é que esse conjunto poderia se movimentar. Nessa direção aqui, eu tenho Px para baixo, no plano inclinado, e tração para cima. Aqui eu tenho peso do B e tração. Eu sei o peso do B? Não, eu não sei o peso do B. Eu quero saber quanto ele vale, tá? Se eu quero saber quanto ele vale, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Desenhei todas as forças. Px no sentido do plano inclinado para baixo. Peso tá para cá. Força normal para cima, Py, né? Tá aqui na mesma direção da normal, porém, sentido oposto, eles têm que se anular. Eu preciso da força normal para calcular o atrito, então eu vou precisar do PY, que eu já calculei. Aqui está a minha tração para cima. Aqui eu tenho o peso do B para baixo e tração para cima. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Se o bloco A está na iminência de escorregar para baixo, para onde é que eu vou desenhar o atrito? Para cima. Ok? Ele me disse, ó, na iminência de escorregar para baixo. E o atrito no bloquinho vai estar sempre no sentido oposto do movimento. Então, desenhei ele para cima. Tenho todas as forças desenhadas, já tenho Px, já tenho Py desenhado, porque eu preciso dessas informações. Agora, eu preciso do Py, porque ele é igual à força normal. E eu preciso da força normal, porque eu preciso calcular o atrito. Então, vamos resolver o problema. Trouxe todas as informações para o meu slide seguinte. Está aqui a minha figura, está aqui o desenho de todas as forças, está aqui o valor do Px, está aqui o valor do Py. E o que o problema queria saber? O problema quer saber quanto vale o peso do bloquinho B, tá? Então, a pergunta do problema é o peso PB do bloquinho B. Então, só para a gente lembrar o que o problema quer. Eu quero saber PB. Como é que eu vou resolver esse exercício? Vou usar a segunda lei de Newton ali nos nossos bloquinhos. Bloquinho A. Se o bloquinho A está parado, isso significa que a tração mais o atrito, que são as duas que estão para cima, tem que ser igual ao Px, que está para baixo, ok? Então, tração mais atrito, que está para cima, tem que ser igual ao Px, que está para baixo. O que mais eu sei? Que se isso não se movimenta na vertical, a força normal é igual ao Py. Beleza. No bloquinho B, se ele não se move, é porque a tração e o peso do B são iguais. Tração é igual ao peso do B. Então, eu posso dizer o seguinte: se a tração é igual ao peso do B, e a tração aqui aparece na equação do A, eu posso trocar essa tração aqui, ó, pelo peso do B, já que ela é igual. Então, eu fiquei com peso do B mais atrito igual a Px. Peso do B é o que eu quero. Como é que eu calculo esse atrito? Esse atrito é o atrito estático máximo. Ele é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Portanto, esse atrito vai ser o coeficiente de atrito e a força normal é igual ao Py, tá? Então, eu tenho peso do B, no lugar do Φ, coeficiente de atrito vezes Py. E isso é igual ao Px. Pb, coeficiente de atrito estático, tá aqui, 0,50. Quem é Py? Py é 24. Tá aqui. Isso é igual ao Px. Quem é o Px?
18. 0,5 vezes 24 dá 12. Esse 12 é positivo, passei para o outro lado, negativo. 18 menos 12, 6. Portanto, o peso do B vai ser de 6 newtons, ok? Com isso, eu fiz para vocês alguns exemplos mais próximos aí que eu vou pedir para vocês resolverem. Exemplos onde eu não preciso ficar calculando o atrito estático e o atrito cinético para resolver a situação. Ou eu tenho já na situação uma situação estática, ou eu tenho na situação já uma situação de movimento, onde eu vou usar o atrito cinético. O problema não precisa definir para mim se é atrito, coeficiente estático de atrito ou se é coeficiente cinético. Eu preciso olhar para o enunciado e ver, está em movimento? Esse coeficiente que aparece para mim é cinético. Está parado? Esse coeficiente que aparece é o estático. Ok? Se falou em velocidade, significa que está em movimento, portanto, é atrito cinético e ponto. Precisa sempre desenhar todas as forças. Voltar lá, ver todas as forças que estão envolvidas na situação para poder resolver os exercícios, ok? Então, essa é a aula nossa dessa semana. Nessa semana, eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem sobre força de atrito. Bons estudos para nós, espero que vocês estejam bem. Eu acho que todos nós já estamos um pouco cansados dessa situação da quarentena, mas nós precisamos aguentar aí firme e forte, que logo, logo isso vai passar. Está se estendendo mais do que nós esperávamos, mas nós somos fortes o suficientes aí para aguentar tudo isso que está vindo pela frente. Então, uma boa semana para todos nós, bons estudos, cuidem-se e cuidem aí de quem vocês amam e estão próximos de vocês. Então, até a próxima aula na semana que vem. Um grande abraço a todos.